Então, pessoal, a gente vai deixar os répteis marinhos de lado e agora a gente vai avançar um pouquinho mais para falar sobre as espécies viventes da superordem Lepidosauria. Essa superordem, este grupo, ele é bastante diversificado e inclui aí várias espécies de serpentes, lagartos, anfisbenas e tuatara. É um grupo bastante conhecido, que reflete uma história natural bastante diversificada, e quando a gente vai falar sobre os nichos ecológicos que eles ocupam, é um grupo que tem uma correspondência tão grande quanto ao dos anfíbios, uma vez que eles têm essa diversidade enorme de histórias de vida, de comportamentos, de modos reprodutivos. Lepidosauria, portanto, hoje ele é representado aí por duas ordens principais, a ordem Sphenodontia, incluindo aí duas espécies de tuatara que são exclusivas, são endêmicas da Nova Zelândia, e a ordem Squamata, que representa a grande maioria dessa diversidade. Dentro de Squamata, nós temos três grupos principais: o grupo das anfisbenas, com 184 espécies, o grupo dos lagartos, que geralmente é descrito como a subordem Sauria, com 5.796 espécies, e a subordem das serpentes, com 3.432 espécies. Então, Squamata é a ordem mais diversificada dentro de Lepidosauria. Squamata tem uma representatividade tão elevada quanto outros grupos de tetrápodes. Vocês podem observar aqui nesse slide que Squamata, com 9.412 espécies, comparativamente às aves, é um grupo realmente bastante diversificado. As aves têm aproximadamente 10.000 espécies, e em comparação com os anfíbios, este grupo tem 7.218 espécies descritas, e os mamíferos aí aproximadamente 5.700 espécies. É bem provável que, se a gente for considerar a taxa com que novas espécies são descritas ao longo do tempo, esses números vão aumentar consideravelmente ao longo dos próximos anos. Esses dados que estão aqui apresentados são meramente ilustrativos, estão bem desatualizados, mas só ilustram uma tendência de que essa diversidade de espécies que nós já conhecemos pode aumentar. Aliás, essa lista de espécies que nós conhecemos vai aumentar ainda mais nos próximos anos. Neste gráfico aqui, olha, uma coisa que é bem interessante, e aí vocês podem ver que ele mostra o tempo necessário, né, para adicionar 1.000 espécies, né, e aí seria o ano em que essas 1.000 espécies seriam adicionadas. Neste gráfico dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer nos próximos anos. Por exemplo, entre 1998 e 2008 se passaram 10 anos. Nesse período foram descritas aí 1.000 espécies de répteis neste intervalo de tempo. Entre 1980 e 1998, que se passaram 18 anos, foi um período em que mais 1.000 espécies foram descritas. Então a gente consegue fazer projeções para o futuro, e aí a gente pode, né, imaginar que daqui a pouco estes números serão facilmente ultrapassados. Aí pode ultrapassar a marca de 10.000 espécies descritas. Existe um banco de dados chamado The Reptile Database, em que vocês podem consultar na internet, está disponível. Nesse banco de dados aqui, pelo menos na planilha que eu baixei, já tem mais de 10.000 linhas de espécies, né, descritas. Eu não tenho muita certeza se realmente cada linha corresponde a uma espécie, porque pode ser que tenha bastante sinônimo. Mas eu estou entendendo que esse número de 10.000 espécies para Squamata vai ser ultrapassado muito facilmente aí nos próximos anos. Quando nós pensamos na representatividade de répteis no Brasil, e nesse caso a gente vai excluir as aves, 94% dessa diversidade de répteis está representado aí pelos Squamata, incluindo os lagartos, né, e as serpentes e anfisbenas. 5% estão representados pelos testudines e 1% por crocodília. Mas quando a gente vai pegar apenas Squamata, que é um grupo, como a gente já viu agora, bastante diversificado, 55% desse grupo no Brasil é representado por serpentes, 35% é representado por lagartos e 10% por anfisbena. Tá? Então, é um grupo realmente bastante representativo do ponto de vista da riqueza em espécies, mas também do ponto de vista comportamental, seja de comportamento de reprodutivo, comportamento de demarcação de território. Nós vamos ver que, dentre as espécies de lagartos, muitos deles são usados como modelos interessantes para estudos de ecologia,
estudos ecológicos, em especial estudos de interação interespecífica, competição intra e interespecífica, porque existe uma certa compartimentalização de nichos e a gente consegue observar conflitos entre oponentes que disputam territórios. Então são modelos bem interessantes para quem trabalha com ecologia comportamental. Nós vamos falar agora sobre as principais características de Lepidosauria. Vamos lembrar que dentro desse grupo a gente tem aí quatro principais representantes, que são os Sphenodontia. Nós temos também as serpentes, os lagartos e as anfisbenas. Então são 4 representantes dentro dessa superordem Lepidosauria. Então estes grupos apresentam de uma forma geral par de órgãos de Jacobson ou órgão vômero-nasal que está situado na região anterior à coana interna. Nós já vimos a função desse órgão de Jacobson ou vômero-nasal, que basicamente ele tem uma função olfativa, né, com função quimiosensorial, e é muito importante na atividade de predação. Predominantemente são espécies terrestres, embora algumas espécies estejam associadas ao ambiente aquático. A gente vai ver que existem alguns lagartos mais associados ao ambiente marinho, algumas serpentes também com um modo de vida mais aquático. Os Lepidosauria apresentam um tegumento que é coberto por escamas de origem epidérmica e que é relativamente impermeável à água, e essa é uma adaptação muito importante para ocupar o ambiente terrestre. E muitas formas apresentam uma locomoção tetrápode com esses 2 membros anteriores e posteriores. Talvez esse seja um dos principais problemas na filogenia do grupo, porque muitas espécies apresentam convergências evolutivas acentuadíssimas, em especial aqui as formas ápodes. Então você tem grupos que não têm uma relação muito direta, mas que são ápodes, perderam as cinturas pélvica e escapular, não tem membros algum. Você tem lagartos que têm um aspecto muito semelhante a serpentes, porque não apresentam membros nem anteriores nem posteriores, são completamente ápodes, e obviamente as próprias serpentes, que apresentam um nível muito alto de especialização. Uma das principais características dentro de Lepidosauria seria a presença do crescimento que é determinado. Como assim? Para o grupo, chega uma fase de vida desse animal, desse organismo, que ele simplesmente para de crescer, como acontece nas aves e nos mamíferos. No caso aqui dos Lepidosauria, o crescimento continua enquanto as placas epifisiais estiverem compostas por cartilagem. Uma vez que esses centros de crescimento começam a se ossificar, esse animal ele para de crescer. Então, quando a ossificação da diáfise encontra a das epífises, cessa o crescimento longitudinal do osso. Então nós temos aqui as epífises em cima e embaixo, né, e as diáfises. Geralmente o centro de crescimento dos ossos está aqui nessa região, mais próxima da epífise. Quando essa região se torna mais ossificada, então você tem aqui a zona cartilaginosa, né? Quando essa zona cartilaginosa é completamente ossificada, o crescimento longitudinal desse osso ele cessa, então o animal ele para de crescer, tá? E uma coisa que é interessante, que enquanto que nos Lepidosauria existe um crescimento que é determinado, nos testudines e crocodilianos, estes 2 grupos continuam a crescer durante toda a sua vida, embora as taxas de crescimento nos adultos sejam muito menores do que dos jovens. Então chega num ponto em que, vou falar como exemplo os testudines, chega num ponto que o animal ele já está lá com 60, 70, 80 anos. A taxa de crescimento que ele vai apresentar é muito menor em comparação com um juvenil. Mas ele cresce continuamente, só que com a taxa muito mais lenta. Tudo bem? Então essa é uma característica muito importante dentro de Lepidosauria, o crescimento determinado. Dentro também desse grupo existe um padrão bem típico de implantação dentária. Existe o padrão acrodonte e pleurodonte. Pleurodonte eu acho que existe na grande maioria dos lagartos, né, dos Lepidosauria, mas o padrão acrodonte também ele é muito difundido. O que seria esse padrão acrodonte? O padrão acrodonte, basicamente os dentes estão posicionados na região
mais dorsal aqui das maxilas, ele fica na região mais superior e não estão inseridos em soquetes, tudo bem? E por fim, o padrão pleurodonte é quando os dentes estão posicionados lateralmente a essas maxilas. Então dá para observar aqui, olha, nessa figura. O padrão pleurodonte, os dentes estão posicionados lateralmente, né? São inseridos lateralmente nessa região aqui do osso. Enquanto que o padrão acrodonte, os dentes estão posicionados mais dorsalmente a esse osso. Mas em nenhuma dessas duas implantações dentárias existe um soquete, né, como acontece nos crocodilianos e nos mamíferos, né, que tem um padrão tecodonte. A gente tem os dentes que são inseridos em alvéolos nos ossos. Essa imagem é só para reforçar um pouco mais, né, talvez aqui seja um pouco mais didático para a gente poder entender, mas o padrão tecodonte é típico dos crocodilianos e dos mamíferos, e aí vocês podem ver essa implantação dentária nessa região de um soquete que é formado no osso do dentário, né, nas maxilas. Tanto é que se você remover o dente, esses soquetes eles continuam, né, eles existem na região óssea. O padrão acrodonte não, são os dentes implantados mais na região dorsal, né, das maxilas, e eles não têm esse soquete, mesmo que os dentes sejam removidos. E o padrão pleurodonte é quando os dentes estão posicionados lateralmente a essa região das maxilas. Então aqui dá para vocês verem, olha, eu acho que isso aqui é um palato, um céu da boca de algum animal, não consigo identificar, mas dá para ver que os dentes, eles não estão nem... Imagine que meu braço seja o dentário, né? Seja a maxila, uma parte da maxila. Os dentes não estão posicionados dorsalmente, eles estão posicionados lateralmente a essa região. Tá? Essa é a condição pleurodonte, que também é bastante difundida entre os lepidossáurios. E, além do crescimento determinado, que eu acho que seria uma das principais snapomorfias do grupo de Lepidossáurea, existe também uma outra característica muito importante, que é a presença de uma fenda cloacal transversal. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês podem observar que tem um representante de um lagarto, né, com a fenda transversal, enquanto que nos outros amniota, a fenda da cloaca é longitudinal, ela acompanha a linha mediana do corpo. A cloaca aqui não, ela tem uma linha que é transversal, ok? Então isso aqui é muito importante de vocês lembrarem. Também, né, não menos importante, que todos os lepidossáurios apresentam uma muda que ocorre de maneira regular e súbita. Né? Muitas espécies de lagartos perdem a sua pele de maneira gradual, mas também tem situações em que o animal pode perder a peça completamente, por inteiro, né, como as serpentes fazem. Então elas trocam de pele, sofrem equidise ou muda, e elas trocam a pele com uma peça única. Ela se solta, se desprende com uma única peça. Tá? Lá na frente, quando a gente for falar de serpentes, eu vou explicar um pouquinho melhor como acontece esse mecanismo de troca de pele. Outra coisa super importante, em todos os Lepidossáurea, a fertilização é interna e todos os machos, exceto, né, você tem sempre algumas exceções, nos Tuatara, por exemplo, mas nos Squamata, todos os machos apresentam um hemipênis, que é um órgão, né, copulatório pareado. Então ele é sempre duplicado. Aqui dá para observar, olha, o hemipênis, né, de uma esquamata, e ele é duplicado, e o macho usa apenas dessa estrutura para fertilizar a fêmea. Então ele introduz na cloaca da fêmea apenas um desse hemipênis que é pareado. E também autotomia caudal. Todo mundo já deve ter tido alguma experiência com uma lagartixa em casa, quando você tenta espantar a lagartixa, mas não matem, por gentileza, né? Que é um bicho que é muito importante na cadeia alimentar. Então ele serve como um controle biológico muito importante de pragas dentro de casa. Mas lagartixa, quando se sente ameaçada, ela autotomiza a sua cauda. É uma forma de enganar o predador. E essa autotomia ocorre em planos de fratura bastante perceptíveis, né, nas vértebras desses animais. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Mas a autotomia caudal é muito difundida e evolui de maneira independente em várias linhagens dentro de Lepidossáurea. Tá? Dá para observar aqui, olha, os padrões de fratura bem
bem facilmente perceptíveis, né? E é bem interessante, tá? Então, tente lembrar dessas principais características. A gente vai começar a falar agora da primeira ordem dentro de Lepidosauria, que é a ordem dos Sphenodontia, ou Sphenodonta. Essa ordem é bastante relictual e hoje existem apenas 2 espécies viventes. Então existem 2 únicos representantes da ordem Sphenodontia. São animais endêmicos de ilhas da Nova Zelândia, né? O tuatara, ou os tuatara, ou as tuatara. Enfim, então a tuatara é um grupo relictual, mas que foi muito diversificado no passado. E hoje, como eu falei, existem 2 espécies, Sphenodon punctatus e Sphenodon guinterri, tá? Guinterri. São essas 2 espécies, encontradas em ilhas da Nova Zelândia. Essas espécies divergiram dos Squamata no Terciário superior há cerca de 235 milhões de anos, então não são lagartos, então tem um tempo de divergência muito grande, né? São grupos irmãos de Sphenodontia com Squamata, mas há uma divergência muito grande. Divergiram aí há cerca de 235 milhões de anos. E, embora sejam atualmente um grupo muito pouco representativo, lá na era Mesozoica, que é a era dos répteis, essa ordem ela foi muito mais representativa. Tá? Então, não deixem... sempre tenham isso em mente, né? Geralmente, grupos relictuais hoje já foram muito mais representativos no passado. Aqui é a espécie Sphenodon guinterri, é uma espécie bem interessante. Você tem 2 espécies, né, lá no país, mas existem outras subespécies também que já foram identificadas. As principais sinapomorfias de Sphenodontia é a presença de heterodontia. O que isso significa? Que os dentes não são iguais ao longo das maxilas. Existe uma diferenciação desses dentes. Os dentes são grandes, dá para ver que são bem visíveis aqui, do tipo acrodonte, que são fundidos à pré-maxila. Existem dentes caniniformes na extremidade anterior dos maxilares e do dentário. Então dá para ver aqui na imagem que os dentes anteriores são do tipo caniniforme, bem mais projetados, mais robustos. E uma coisa que é bem legal, isso é típico de tuatara, é que existem 2 fileiras de dentes nessa região aqui da maxila superior, que se acopla perfeitamente com uma única fileira de dentes da maxila inferior ou da mandíbula. Tá? E os dentes não são substituídos. Lá na aula anterior, no vídeo anterior, a gente viu que dentre os diapsídeos, os Sphenodontia são aqueles que representam o padrão mais tradicional, típico, né, do diápsida primitivo. E essa é uma condição, é um caráter plesiomórfico dentro de Sphenodontia. E aqui vocês observem que eles apresentam as 2 fenestras temporais, né, e as 2 barras temporais, ou os 2 arcos temporais. E aí você tem aqui os ossos pós-orbital e escamosal, que formam essa barra temporal superior, ou arco temporal superior, e os ossos jugal e quadrado jugal, que vão constituir aí a barra temporal inferior. Tá? Então eles têm um padrão de ápsida primitivo, que é uma plesiomorfia de Sphenodontia. Ainda, uma coisa que é bem legal de falar aqui para esse grupo, que eles não apresentam um meato auditivo externo. Tá? E também não tem órgão copulador. Então, dentro de Lepidosauria, os Sphenodontia são os únicos cujos machos não apresentam um órgão copulador, mas apresentam bolsas rasas pareadas na cloaca, que são provavelmente homólogas aos hemipênis dos demais Squamata. Também fazem autotomia caudal, e essa cauda apresenta planos de autotomia, planos de fratura bem evidentes, e diferentemente de outros grupos, apresenta um órgão pineal, que é visível externamente. Então, geralmente em juvenis é mais fácil de visualizar, porque esse órgão pineal é o terceiro olho que eles apresentam. Mas à medida que ele vai se tornando adulto, as escamas tendem a fechar, a tapar esse terceiro olho. Então fica mais difícil de ser visualizado em adultos. Em filhotes é mais facilmente visualizado. E apresentam ossos escleróticos em volta dos olhos. Essas 3 últimas características que estão listadas aqui nesse slide são também plesiomorfias
de esfenodôntia, tá? Não é nada modificado, né? Não é nada derivado desse grupo. É uma condição que já existe em várias linhagens mais basais, mais primitivas. Vamos falar um pouquinho sobre as características biológicas, comportamentais, da ecologia, da reprodução deste grupo. Eles podem atingir aí cerca de 60 centímetros de comprimento, em média, um pouco mais. São animais terrestres, mas que têm uma atividade noturna, essencialmente noturna, e essa é uma condição derivada, né? São répteis que têm uma atividade noturna. E eles constroem tocas ou utilizam as tocas pré-existentes, né? Usam as tocas que são construídas por aves marinhas, alimentam-se de insetos, lagartos e ovos de aves marinhas também. E aqui está apontado, olha, entre parênteses, que as colônias de aves são importantes. Estes animais, por viverem em ilhas da Nova Zelândia, eles estão sempre próximos aos ninhos de aves marinhas. Mas por que existe uma dependência desses animais com as aves marinhas? Onde essas aves constroem seus ninhos, elas basicamente conseguem atrair artrópodes para aquela região. Então, os tuatara, as tuatara, eu sempre falo os tuatara, mas a tuatara, então as tuatara, elas estão sempre próximas a esses ninhos de aves porque elas percebem que naquela região ali existe maior oportunidade de encontrar presas, né, para serem consumidas. Então há uma interdependência dessa espécie com a presença dos ninhos das aves marinhas nas ilhas. É uma espécie que demora muito para atingir a maturidade sexual, que geralmente é atingida aos 20 anos de idade. Existem algumas estimativas de que alguns indivíduos podem chegar aos 100 anos de idade, então é bastante tempo. As fêmeas se acasalam a cada 4 anos e podem produzir uma ninhada de 5 a 15 ovos. A temperatura de incubação dos ovos também vai definir os sexos, assim como nos crocodilianos, nas tartarugas, como nós vimos nas aulas anteriores. Geralmente abaixo de 18 graus vão produzir fêmeas, substratos que estão entre 18 e 23 graus produzem machos. Muitas populações de tuatara estão ameaçadas de extinção em razão de vários fatores, em especial da perda de hábitat. Muitas dessas ilhas estão sendo degradadas pela ação do homem e também pela introdução de espécie exótica. Tá? Então existem vários casos de competição interespecífica dessa espécie com outras espécies, de predação, competição, né, entre outros problemas associados aí com invasão biológica. E podem realizar vocalizações e interações sociais também. E é bem interessante o comportamento reprodutivo desse grupo. Os machos, obviamente, vão disputar o território para ter acesso às fêmeas, então eles vão disputar as fêmeas através de displays. Eles podem inflar os pulmões para ficarem, né, para parecerem um pouco maiores, né, mais agressivos, e a fileira dorsal de espinhos também pode ficar mais projetada, ok? E aí eles podem morder essas fêmeas se esse display não funcionar, é como se fosse uma frustração do macho. Aliás, tuatara, da língua maori, significa réptil com essa fileira de espinhos na região dorsal, que é bem típico dessas duas espécies. Existe um outro comportamento bem característico deste grupo, chamado Stosser-Gang, em que o macho ele vai se aproximar, isso aqui está ilustrado nessa imagem, o macho ele vai se aproximar da fêmea e ele vai caminhar de maneira rítmica e bastante lenta e também pode movimentar a cabeça, né, de um lado para o outro, erguendo e esticando as patas. Uma vez que a fêmea ela é receptiva a essa interferência do macho, o macho ele começa a montar na fêmea. E aí uma coisa que é bem legal, ele vai usar a sua perna esquerda para levantar a cauda da fêmea e, de fato, aí a cópula vai acontecer. Tá? Então esse é um comportamento muito comum dessa espécie, mas em várias outras linhagens de lagartos, o macho tem um comportamento muito parecido, né? Ele também utiliza a sua perna esquerda para levantar a cauda das fêmeas. Nessa imagem vocês conseguem observar claramente esse comportamento, né? A perna esquerda dele sendo utilizada para poder levantar a cauda da fêmea para ter acesso à cloaca. Então ele vai
inseminar a fêmea através daquelas bolsas, né, da região da cloaca. Vamos lembrar que esses machos aqui não apresentam um hemipênis, então é um pareamento de cloaca com cloaca, e aí eles utilizam essa estrutura que seria homóloga aos hemipênis dos demais esquamata. Tudo bem, gente? Como nós já vimos, existem duas espécies de tuatara na Nova Zelândia. A espécie Sphenodon punctatus habitam zonas de floresta e praias de cerca de 30 ilhas na região norte, né, da Nova Zelândia. Então você tem aqui na ilha norte da Nova Zelândia, olha. Então essa espécie ocupa predominantemente aqui essa região, na ilha norte da Nova Zelândia, e a espécie Sphenodon guintheri está praticamente confinada a uma única ilha, no Estreito de Cook, que é essa região aqui. Tá? Então é dessa forma que essas duas espécies estão distribuídas nessas ilhas. Como eu falei anteriormente, apresentam baixas taxas reprodutivas e esse é um dos motivos, né, que faz com que essas populações estejam muito ameaçadas de extinção, já que são grupos relictuais com populações pouco numerosas. Em 1997, havia uma estimativa de que as populações tinham aí num total de 55 mil indivíduos. Tá? E foi o primeiro réptil a ser protegido por lei em 1895. Então, de novo, é uma espécie bastante ameaçada, já esteve na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, mas hoje eu acho que ela já foi retirada, mas ainda existe uma possibilidade de que ela retorne futuramente. Tá? Então existem vários esforços para a conservação dessas duas espécies lá na Nova Zelândia. Eu coloquei para vocês um vídeo no Moodle que explora um pouquinho mais algumas informações, né, sobre tuatara da Nova Zelândia. Então, tentem assistir a esses documentários, aos vídeos, que eles são bem interessantes. Vamos falar agora da segunda ordem de Lepidossauria, a ordem mais representativa, que é a ordem Squamata. Nesse caso agora a gente vai deixar as tuatara para trás e vamos falar das anfisbenas, dos lagartos e serpentes. Essa ordem sozinha, ela soma cerca de 9.400 espécies, e hoje, né, talvez um pouco mais do que isso aí, em 61 famílias. São répteis marinhos ou de água doce, terrícolas, fossoriais ou até mesmo arborícolas. Portanto, é um grupo que explora nichos ecológicos bastante diversificados. Existem várias especializações que permitiram que eles ocupassem diversos ambientes. Agora eles conseguem explorar uma variedade maior de itens alimentares. Então, realmente é um grupo bem diversificado do ponto de vista das suas histórias de vida, assim como são os anfíbios. As principais características dos esquamata são praticamente as mesmas dos Lepidosauria. Então, alguma coisa aqui eu vou falar e vai ser meio repetitivo, mas é importante reforçar essas informações. Primeiro, diferentemente lá dos Sphenodontia, os esquamata apresentam um crânio bastante diferenciado. O crânio agora ele é cinético, tá? E apresenta uma condição mais derivada daquele padrão básico dos diapsídeos. Agora, ele é caracterizado pela ausência da barra óssea inferior, ou seja, do arco temporal inferior, né? E a abertura infratemporal, né? Então você tem agora uma abertura infratemporal e a ausência do osso quadrado jugal. Você tem aqui o osso jugal, né? Lembra que a barra temporal inferior é formada pelo osso jugal e quadrado jugal? Então o quadrado jugal que ele foi totalmente perdido, né? Como esse osso quadrado jugal foi perdido, a barra temporal inferior foi perdida. E agora nós temos uma abertura infratemporal muito maior, né, do que aquele padrão básico dos diapsida. Tá? E agora a gente tem aqui o osso quadrado. Esse osso quadrado aqui não é o mesmo osso quadrado jugal, é um outro osso. Esse osso agora está um pouco mais livre para se movimentar em relação à caixa craniana, dando maior capacidade aí de abertura da boca, né? Então os animais conseguem ter uma maior amplitude para abrir sua boca, né? O que confere outras vantagens. A gente vai ver que lá nas serpentes o crânio ainda é muito mais cinético do que os esquamata, mas, né, como os lagartos e as anfisbenas. As serpentes têm uma condição muito mais derivada ainda, tá? Então essa que é a ideia.
O corpo é coberto por escamas córneas, tá? Que em alguns casos podem revestir osteodermos, que são algumas plaquinhas ósseas que algumas linhagens têm. Esses osteodermos são muito mais conspícuos, mais pronunciados nos crocodilos, né? Aquelas escamas ósseas bem elaboradas, bem adornadas, mas algumas linhagens dentro de esquamata apresentam osteodermos que estão dentro da região da derme, então essas escamas vão cobrir os osteodermos, tá? É tipo de algumas linhagens. Então, de novo, vamos lembrar que o padrão de ápside de esquamata é bastante derivado, e com a perda desse arco temporal inferior, formando aí uma área muito mais aberta, tá? Isso levou a uma condição chamada de streptostilia, tá? Streptostilia. Agora, o osso quadrado ele vai ter mais mobilidade, ele vai ser móvel em relação à caixa craniana. O osso quadrado ele está aqui, ó, tá? Alguns estudos de biomecânica mostram que essa condição de streptostilia, de suspensão da mandíbula, pode reduzir o estresse que geralmente atua no crânio durante a mordida. Então, durante a mastigação, essa condição da streptostilia vai reduzir um pouco o estresse mecânico, mas que, de certa forma, limitaria a força e a robustez da mordida. Enfim, e o quadrado móvel reduz a possibilidade de fratura também dessas regiões ósseas do crânio. Mas o mais importante é compreender que a streptostilia, a condição streptostílica, aumentou a capacidade de abertura da mandíbula e a velocidade do fechamento da mordida. Isso aí é uma coisa que vocês têm que lembrar, assim, é uma condição derivada de esquamata. Então, é uma característica que vocês têm que guardar sempre com vocês. Tudo bem, gente? Mas além da streptostilia, em esquamata também existem outros tipos de cineses cranianas. Então vamos lembrar que a perda dessa barra temporal inferior criou menos pontos de restrição para a abertura da boca. Então o crânio agora tem maior flexibilidade. Mas em outros grupos dentro de esquamata, a gente pode observar o seguinte: em escleroglossa, que é um grupo geralmente recuperado em análises filogenéticas que usam dados morfológicos, neste grupão aqui, que você tem várias espécies de lagartos, você tem as anfisbenas, até mesmo todas as serpentes, elas apresentam articulações cinéticas no crânio, localizado atrás dos olhos. Então aqui, por exemplo, olha, é um ponto de articulação cinética, fica atrás dos olhos, chamado de mesocinese. Então essa linhagem aqui dos escleroglossa apresenta uma segunda articulação, né? Além dessa maior flexibilidade do osso quadrado, maior mobilidade, essa articulação aqui atrás dos olhos, chamado de mesocinese. E como eu falei, as serpentes apresentam uma condição muito mais derivada ainda dessa flexibilidade do crânio, desse cinetismo craniano. E as serpentes, elas vão apresentar ainda uma articulação extra, localizada na frente dos olhos, que é a procinese. O que isso significa? Na prática, as serpentes conseguem, além de abrir a boca, elas conseguem elevar um pouco mais a maxila inferior em relação à maxila superior, mas também conseguem ter maior flexibilidade nessas regiões aqui mais craniais, entende? Então elas têm maior flexibilidade da região do crânio, que, em termos práticos, faz com que as serpentes consigam se alimentar de presas muito maiores do que elas próprias. Tá? Então essa é a condição mais derivada das serpentes. Então vamos lembrar que Sphenodontia, que é a ordem das Tuatara, apresenta a condição basal dos Diapsida, mas que em esquamata existe a perda da barra temporal inferior, tá? A perda do quadrado jugal, certinho? Então essa é uma condição derivada de esquamata. Perda do quadrado jugal, dando aí a condição de streptostilia, tá? Que vocês agora já sabem. E aqui é só para representar de novo, vamos fazer uma comparação entre Sphenodonta, mostrando aqui as duas barras temporais, superior e inferior, e as duas fenestras na região posterior à órbita, e em esquamata, em que você não tem mais a barra temporal inferior, tá bom? É um crânio mais cinético.
E nas serpentes, né, ocorreu aqui a perda do quadrado jugal, mais pós-orbital, mais jugal. Tá vendo que o jugal foi embora, ele foi para o saco, né? Não está mais aqui não, olha. Você não tem mais o quadrado jugal, não tem o jugal, não tem o pós-orbital. O único osso que sobrou aqui, que formava a barra temporal superior, é o escamosal. Então você tem aqui uma abertura gigantesca no crânio das serpentes. Então, essa estreptostilia em serpentes é muito mais acentuada. E esse cinetismo craniano na prática, em serpentes, produz o que a gente está vendo aqui agora, né? São animais que conseguem se alimentar de presas muito maiores do que elas mesmas. Olha, essas imagens são até meio chocantes, né? Mas eu acho sensacional. Então elas conseguem literalmente aumentar a abertura da boca, né? E além de apresentarem outras articulações que permitem engolir a presa por inteiro. Olha que interessante aqui também, né? Papa-ovo. Vamos falar um pouquinho mais sobre outras características dentro de esquamata. Como eu falei, algumas informações vão ser repetidas porque esquamata está dentro de Lepidosauria. Tá? Da mesma maneira, todos os esquamata apresentam órgãos com função quimiosensorial, olfativa e também apresentam um órgão de Jacobson, completamente separado da cápsula nasal. Também os machos, nesse caso aqui, apresentam hemipênis bastante desenvolvido, né? Vamos lembrar que lá nos Tuatara e Sphenodontia, os machos não têm hemipênis. E, de novo, gente, isso aqui é uma informação, eu vou repetir N vezes. Cinese cranial é algo fundamental dentro de esquamata, porque isso está associado com a sua dieta. Esse hemipênis é um órgão copulatório pareado dos machos de esquamata. Então vocês podem ver aqui nessa imagem que ele é sempre um órgão pareado, ele é bilobado, né? Ele é pareado, ele tem duas partes. É uma estrutura que é derivada da parede posterior da cloaca e apresenta o sulco espermático que vai transportar o esperma. Então vale lembrar aqui que durante a cópula o macho vai introduzir apenas um desses hemipênis. Tá? Essa estrutura não fica exposta o tempo todo, ele só vai everter, ele só vai projetar isso quando ele for copular com a fêmea. Quando a cópula acaba, isso aí volta para dentro da cloaca. E uma coisa que é bem legal é que muitas vezes essa estrutura, o hemipênis, apresenta bastante ornamento. Então tem vários espinhos, né, vários adornos, e é um caráter muito importante para a taxonomia. Então se você trabalha com esquamata, muito provavelmente você vai usar como caráter diagnóstico para separar a espécie algumas informações da genitália dos machos. Então é uma coisa bem legal de vocês lembrarem. E essas imagens só ilustram essa variedade de formas que existe entre os hemipênis dos machos de esquamata. Então varia no tamanho, no comprimento, nos adornos, né, na quantidade de espinhos. Então são estruturas bem interessantes do ponto de vista da taxonomia. Olha só, outros tipos, né, de hemipênis. Tá? Então é uma estrutura que tem origem aqui da região da cloaca. Tá? E ela é vertida quando vai copular, depois ela é guardada para dentro aqui da cloaca. Outras características de esquamata. Existe uma tendência à redução dos membros em várias linhagens. Isso aconteceu de maneira independente em vários grupos, pelo menos 62 vezes. Então, como eu falei, a filogenia de esquamata é bastante controversa em razão de várias convergências evolutivas que existem. Tá bom? E uma dessas convergências é a perda de membros. Serpentes e muitos lagartos apresentam uma condição ainda muito mais extrema, com perda de todos ou quase todos os elementos ósseos dos membros. Aí perde cintura escapular, cintura pélvica, tá? Então você tem aí várias espécies de lagartos que são muito, mas muito semelhantes às serpentes, porque não apresentam nenhum dos membros, nem os anteriores e nem os posteriores. Isso aqui é uma anfisbena, é o único gênero que apresenta aqui membros anteriores, mas todas as anfisbenas, que são um tipo, né, um grupo de lagartos, são fossoriais e não apresentam os apêndices. Né? E também, além dessa redução dos membros, um grande alongamento do corpo. Então essas são características bastante interessantes dentro de esquamata, que ocorreu de maneira independente em várias linhagens.
Outra coisa legal, como ocorre esse alongamento do corpo, né? Então imagina que o corpo bastante alongado, também ocorreu uma perda da diferenciação regional do esqueleto axial. Então se você pega uma serpente, por exemplo, você não consegue definir claramente, né, por exemplo, onde que são as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, né, as vértebras sacrais e as vértebras caudais, porque parece que é tudo uma coisa única, né, uma peça única. Tá? Aqui dá para entender, olha, as vértebras torácicas, né, as vértebras caudais, as costelas, enfim. Mas você perde essa diferenciação regional do esqueleto axial. Aqui você tem um lagarto que tem uma condição muito parecida com os tetrápodes basais. As serpentes são... muitos autores consideram que serpentes basicamente são lagartos extremamente derivados, né, uma linhagem de lagartos muito derivados e que de fato é bem diferente aí da condição mais basal de tetrápode. A gente viu isso lá na parte de Lepidossauria, mas a implantação dentária também é um aspecto muito importante para a caracterização de esquamata. Existe também o padrão de implantação acrodonte, né? Como a gente já viu, o padrão acrodonte, os dentes são arranjados em um sulco nos ossos, quase que na superfície, na região dorsal, e são permanentes nos adultos. Nós temos o padrão pleurodonte, tá? E aí vamos lembrar que esses dentes ficam posicionados lateralmente à região do osso, das maxilas. Nas serpentes existe um padrão pleurodonte modificado, né? E aí elas apresentam um alvéolo rudimentar neste grupo especificamente. Também em esquamata, assim como lá, né, em Lepidossauro como um todo, existe o mecanismo de quebra da cauda ou urotomia, e essa autotomia ela é caracterizada por uma quebra que ocorre em planos de fraturas em regiões específicas das vértebras, né? E também existe um arranjo de esfíncteres musculares que impedem que o sangue possa ser perdido. Mas em alguns grupos também existe a pseudoautotomia, né, que é a quebra entre as vértebras, só que não ocorre espontaneamente e não ocorre regeneração. Já na autotomia caudal, sim, ocorre a regeneração da cauda. Tanto é que a gente pode observar aqui nessas imagens. Olha, aqui no caso, um geconídeo, ele tem a cauda autotomizada, mas em outro exemplar aqui, essa cauda ela foi regenerada, né? Tem aqui um aspecto bastante diferente do resto do corpo, mas ela é regenerada. Isso aí é basicamente um aspecto de defesa contra predadores, né? Como se o animal deixasse uma surpresa, ele surpreende o predador, deixando ali uma peça que se movimenta. Como eu falei antes, né, quem já teve uma experiência com lagartixa em casa sabe que eu estou falando. Então ela deixa lá parte, né, da sua cauda que se movimenta, o predador ele fica ali prestando atenção naquela estrutura enquanto o animal foge. Então é uma forma de defesa contra predação. Tá? Vale lembrar que a cauda de um lagarto representa uma fonte de gorduras, né, fontes de lipídios, que é importante para o desenvolvimento desse animal. Então não é nada interessante que ele perca essa estrutura. Dá para ver nessa imagem aqui, olha, os músculos, né, que ocorrem na região de fratura e as vértebras que são fraturadas em pontos específicos, tá? Então, na urotomia, autotomia caudal, existem planos de fratura que ocorrem ao longo das vértebras que facilitam essa fratura da cauda, né, ou autotomia caudal. Aqui dá para ver nesse animal, olha, a cauda sendo regenerada. Tudo bem? A pele também é muito importante em esquamata, com relativamente poucas glândulas, né? E quando elas existem, estão geralmente agrupadas em áreas específicas. Muitas linhagens apresentam aqueles osteodermos, né? Que são aquelas plaquinhas ósseas depositadas na região da derme. Então dá para ver que, olha, osteoderme, né? São algumas plaquinhas ósseas localizadas na região da derme e a escama sempre vai recobrir estes osteodermos. Vamos lembrar que nas serpentes elas não apresentam osteodermos. As escamas, elas podem formar camadas mais grossas de tecido epidérmico e dérmico, dá para observar aqui nessa imagem também. Então as escamas são de queratina, mas elas também podem formar camadas muito grossas, né, porque elas pegam parte aqui da epiderme e da derme. E finalmente ocorre a muda de pele em uma peça única, em especial nas serpentes, que a gente observa com muito mais frequência.
Aqui dá para ver, né, uma peça única da pele de uma serpente, ela deixa para trás, à medida que o animal ele cresce, ele precisa trocar de pele, ele faz a ecdise ou a muda. E uma coisa que é bem interessante dentro dessa capacidade de fazer a muda é que a escama transparente dos olhos também é incluída na muda. Vamos lembrar que as serpentes não têm pálpebras, né? Então apresentam uma escama transparente. E essa escama também é trocada na muda das serpentes. Legal, né? Existem pigmentos contidos em células especializadas, que são os cromatóforos. Então, muitos dos pigmentos que nós encontramos, observamos em várias linhagens de lagartos e serpentes, estão relacionados aos cromatóforos, né, que apresentam pigmentos vermelhos, amarelos, azuis, né, meio rosa, enfim. Mas aqui nós temos os principais tipos de cromatóforos representados nessa imagem. Temos os xantóforos, iridóforos, os melanóforos, enfim. E esses cromatóforos são importantes porque a coloração desses animais, em especial dos Camaleonidae, que é a família dos camaleões, tem um papel muito importante na termorregulação, na defesa e nas interações sociais. Então é muito importante, especialmente para os machos que precisam disputar territórios para ter acesso às fêmeas, eles podem sinalizar um pouco da sua agressividade com seus oponentes, mudando a sua coloração do corpo. E ao mesmo tempo eles podem emitir sinais para as fêmeas para, né, mostrar que eles podem ser bons parceiros para a fecundação dos seus ovos. E existem escamas com órgãos sensoriais, né, com função mecanoreceptora. Existe uma grande diversidade reprodutiva dentro de esquamata e a maioria das espécies apresenta aí a reprodução sexuada. Ocorrem espécies partenogenéticas em vários grupos, né? São populações formadas unicamente por fêmeas, onde os machos são completamente dispensáveis e as fêmeas sozinhas dão conta do recado. Existem populações de lagartos partenogenéticos, eu não vou me lembrar agora qual que é o nome da espécie, mas nessas populações, algumas fêmeas têm um comportamento típico de um macho. Por mais que não tenham machos propriamente ditos naquela população, algumas fêmeas elas copulam com outras fêmeas, elas montam em outras fêmeas como se fosse uma forma de estimular a oviposição. Entende? Então não existe inseminação, é somente um comportamento ali estereotipado, sei lá, um comportamento sexual em que uma fêmea monta sobre a outra para estimular a oviposição, que é uma coisa bem interessante mesmo nesse grupo em particular. A oviparidade é comum em esquamata, né? 80% das espécies são ovíparas e 20% das espécies são vivíparas, né? Ou ovovivíparas. A determinação do sexo é dependente da temperatura de incubação dos ovos ou pode ser também determinado geneticamente a partir de cromossomos sexuais. Nas serpentes, por exemplo, existe apenas a determinação genética por cromossomos sexuais. Existe cuidado parental em algumas espécies, né? Mais de 100 espécies têm cuidado parental diferenciado. Mais comum é a fêmea cuidando dos ovos. Então elas ficam próximas aos ovos para evitar que os ovos sejam predados. E também defendem o ninho contra invasores e podem chocar os ovos por termogênese muscular. Em muitas espécies ovíparas, raramente as fêmeas cuidam dos filhotes, mas nas espécies vivíparas, as fêmeas podem auxiliar os filhotes a sair das membranas fetais e também é uma forma de defendê-los contra predadores. Agora a gente vai falar sobre a filogenia de Lepidossauro, que é um assunto bastante polêmico, bastante controverso. Isso porque diversos estudos apontam relações diversas, muito diferentes, entre as principais famílias ou agrupamentos de Lepidossauro. A gente pode ver que existem trabalhos que usam dados moleculares e trabalhos que usam dados morfológicos, que apresentam árvores cujas topologias não são completamente sobrepostas e apresentam relações bastante polêmicas. Eu deixei para vocês disponível no Moodle algum desses artigos que usam dados moleculares para inferir sobre as relações filogenéticas dos principais grupos de Lepidossauro. Tá? Mas tradicionalmente em Lepidossauro a gente pode reconhecer dois grandes grupos, o grupo dos Igonia e Scleroglossa, tá bom? Que não são encontrados nos estudos que usam dados moleculares.
Na classificação de Lepidossauro, a gente pode encontrar duas ordens principais, como nós já vimos agora, a ordem Rhynchocephalia ou Sphenodontia, tá? Que são a ordem dos Tuatara, e a ordem Squamata, que é a mais diversificada, que inclui linhagens de lagartos, anfisbenas e serpentes. O mais importante é que em Squamata, vocês podem ver aqui nessa imagem, que nós temos dois grandes grupos, né? Iguania e Scleroglossa. Nessa filogenia aqui, por exemplo, as relações elas estão muito mal compreendidas. Por exemplo, aqui em Iguania, observe que existe um pente, né? Uma politomia aqui que você não consegue estabelecer relação nenhuma entre esses grupos. Por outro lado, aqui em Anfisbenia, você não sabe nem o posicionamento dessas linhagens dentro de Scleroglossa. Gecônide, que é a família das lagartixas, está posicionado mais próximo aqui das serpentes, mas em algumas filogenias que usam dados moleculares, os geconídeos são colocados mais na região basal da árvore de Lepidossauro. Então, sim, existem muitas hipóteses que são sugeridas e hipóteses que são completamente concorrentes, tá bom? Mas o mais importante que é reconhecer que tem dois grandes grupos, Iguania e Scleroglossa, e que em Iguania são animais que são visualmente orientados. Então, normalmente eles usam cores, né, padrões de postura, de comportamento de agressividade, então sinais visuais que eles utilizam para se orientarem. Já no grupo dos Scleroglossa, são animais que utilizam informações químicas para se orientarem. Por exemplo, órgão de Jacobson nas serpentes, fosseta loreal. Então, eles utilizam informações químicas para suas interações sociais, para a busca de presas, e essa é uma informação bem importante que vocês devem guardar. Mas, talvez, um dos grandes problemas que existem na filogenia de Lepidossauro seria o fato de que há muitas convergências entre essas diversas linhagens, o que dificulta muito o estabelecimento das relações de parentesco entre essas linhagens. Por exemplo, o alongamento do corpo, né, e a adaptação à fossorialidade, que surgiram de maneira independente em várias vezes aqui, olha, dentro de Scleroglossa. Eu coloquei aqui como exemplo um artigo que trata da filogenia e de uma tentativa de revisar toda a classificação de Squamata, e nesse caso os autores incluíram cerca de 4.200 espécies de lagartos e serpentes. Então eles conseguiram recuperar uma topologia que é completamente distinta daquela topologia proposta por dados morfológicos, tudo bem? Mas aqui, nessa filogenia, a gente pode ver aqui o seguinte, nós temos três cores, né? O vermelho, que representa os lagartos, e aqui ele representa como a Lacertilia, e eles utilizaram 2.847 espécies. Tem também aqui, olha, 52 espécies de anfisbena e 1.262 espécies de serpentes. Então, dá para perceber que nessa filogenia, a grosso modo, a gente consegue distinguir lagartos de anfisbena e serpentes. Isso aqui é filogenia de Squamata. Então, explorando um pouquinho melhor esse trabalho publicado em 2013 por Pyron e colaboradores na revista Evolutionary Biology, em 2013, né? Os autores conseguiram recuperar 8 grandes clados ou agrupamentos que nem sempre também são encontrados em outros estudos que também utilizam dados moleculares. Mas aqui eu fiz um resumo desta árvore que os autores encontraram, dessa topologia. Então vamos lá. Lepidossauro é o grupo representado por duas ordens, Sphenodontia e Squamata. Então vamos lá, gente. Essa filogenia que está aqui à esquerda é um resumo que eu montei da filogenia proposta por estes autores. Então essa é a hipótese que eles estão sugerindo na filogenia de Squamata. Em Squamata nós temos aqui, olha, Dibâmide. Dibâmide estaria posicionado mais basalmente na filogenia de Squamata e seria grupo irmão dos demais Squamata. Tá? Em seguida nós temos aqui Gecota. Gecota é o grupo dos geconídeos, inclui geconídeos, né, que são representados aí pelas lagartixas. Em outros estudos, os geconídeos estão muito mais próximos de serpentes. Então essa posição que eles encontraram aqui nessa filogenia também é bastante polêmica. Então, de novo, Dibâmide, grupo irmão dos demais Squamata. Depois nós temos Gecota, grupo irmão dos demais Squamata. Aí nós temos aqui, olha, Syncoide. Syncoide como grupo irmão de Episquamata.
Episquamata é um agrupamento de espécies que inclui os Lacertoideae, e aqui dentro nós temos várias espécies, vários grupos, famílias de lagartos, incluindo as anfisbenas que estão aqui. E Lacertoideae seria grupo irmão de Toxicófera. Toxicófera é um agrupamento relativamente novo, né, que nem sempre é encontrado em outras filogenias. Os Toxicófera é um agrupamento de espécies formado pelos Angmorpha, que é grupo irmão de Iguania, tá? Então, Angmorpha, grupo irmão de Iguania, e esses dois grupos como grupo irmão de serpentes. Tudo bem? Então, seriam os 8 grandes agrupamentos que esses autores encontraram na sua topologia: Gecota, Cincoideae, Episquamata, Lacertoideae, Toxicófera, Angmorpha, Iguania e serpentes. Não precisam se preocupar com essa nomenclatura, com essa filogenia, mas aqui eu só estou apresentando uma das polêmicas que existem a respeito da filogenia de Squamata, que ainda, eu acredito que nos próximos anos vai mudar drasticamente. Tá? Então existem muitas controvérsias a respeito dos posicionamentos das principais famílias de lagartos em comparação aí com as serpentes. Serpentes, de fato, é um grupo monofilético, reconhecidamente monofilético, mas lagarto é um grupo que é tratado geralmente como lacertília, como sáurea, mas que a gente vai ver daqui a pouquinho que pode ser que não seja exatamente assim. Então, em outro artigo publicado pelos mesmos autores, isso aqui é mais recente, em 2015, né, há 5 anos atrás, eles propõem um estudo, uma reanálise dessa filogenia, utilizando uma abordagem ainda muito maior, mais complexa, como a supermatriz, combinando dados de filogenoma, enfim. Então eles acreditam que esses dados são muito mais robustos, que estudos anteriores nunca fizeram no passado, né, nunca fizeram antes, e eles recuperaram as mesmas topologias, a mesma sequência que eu apresentei para vocês aqui. Então, Gecota e Cincoideae estariam mais posicionados na região basal da árvore de Squamata. Depois nós temos aqui Lacertoidea, né? Lacertoidea está aqui, olha, né? Nessa região do gráfico. Depois Angmorphia como grupo irmão de Iguania, né? Angmorphia, grupo irmão de Iguania. E por fim, as serpentes. Então esses autores sugerem que os seus dados, as suas filogenias foram criadas com base em uma quantidade de dados absurda e que, portanto, a classificação de Squamata deve ser reavaliada. E eles fazem uma proposta, eles sugerem uma hipótese filogenética e sugerem uma classificação baseada nessa filogenia. Então, basicamente, o que nós temos hoje em dia com relação à filogenia de Squamata? Vamos lá então, gente. Nós temos aqui os lepidossauros, né? Formado por 2 ordens, Rhincocephalia ou Sphenodontia, e nós temos aqui os Squamata. Dentro de Squamata, olha o que a gente tem. Nós temos aqui, numa posição mais basal do grupo, vários representantes de famílias, né, de lagartos, como o grupo irmão desse cladão aqui. Este clado ele é formado por Anfisbena, como grupo irmão de lagartos, e por fim, serpentes, grupo irmão de lagartos. Então, se vocês observarem bem, lagartos é um termo que eu coloquei entre aspas, porque ele aparece na área mais basal da árvore de Squamata. Depois eles aparecem também como grupo irmão de Anfisbena e outras linhagens de lagartos como grupo irmão de serpentes. O que isso aí sugere? Que lagartos é um grupo, no mínimo, polifilético, né? E essa filogenia ela tem um efeito muito grande na classificação. Então, se nós propusermos uma classificação baseada nessa filogenia, muito provavelmente a classificação de Squamata vai mudar radicalmente, né? Então, tradicionalmente, o que a gente considera? Existe a infraclasse Lepidossauromorpha, né? A superordem Lepidossauria, a ordem Sphenodonta ou Rhincocephalia e a ordem Squamata. Dentro de Squamata, portanto, os lagartos aparentemente representam um grupo polifilético. Certo? Isso quer dizer, então, que Squamata pode ser sinônimo de lagartos, então tudo é lagarto, inclusive serpentes e anfisbenas são lagartos, ou lagarto vai ter que receber nomes diferentes. Se for possível criar um diagnóstico para esse agrupamento aqui de lagartos, isso aqui deve receber um novo nome, né? Outros grupos de lagartos, se nós pudermos reconhecer lá um grupo de características para esse outro grupinho aqui, esse grupo deve receber um novo nome.
e assim por diante. Então, a grosso modo, ou a gente considera que esquamata é sinônimo de lagarto, e aí serpentes perdem o seu status, né? A gente pode mudar de nome, pode ser, sei lá, pode descer para um nível hierárquico inferior, enfim, mas é possível que a classificação de esquamata vai mudar radicalmente nos próximos anos. Aqui eu estou pensando várias coisas, né? Tá? Mas não quer dizer que isso vai acontecer de fato, mas eu imagino que já deve ter aí vários estudos apontando aí orientações na mudança da classificação de esquamata. Isso é muito comum, viu, gente? À medida que nós vamos encontrando mais evidências para compreender as relações filogenéticas dos grupos, se nós propusermos classificação baseada em filogenia, as classificações elas têm que ser completamente alteradas. Não quer dizer que todo mundo tem que aceitar, né? Tanto é que você tem atualmente vários sistemas de classificação, ou várias propostas, desculpa, né, de classificação de diversos autores. Tanto que quando você vai fazer um trabalho de sistemática, de taxonomia, você tem que deixar bem claro qual que é a classificação que você está seguindo, ok? Se é do fulano, se é do cicrano, tá? Então, é muito comum a gente ter propostas de classificação contemporâneas, simultâneas. Então, gente, a nossa aula está quase chegando ao fim e a partir de agora eu vou fazer somente uma caracterização dos principais agrupamentos dentro de esquamata, incluindo representantes de iguânia e escleroglossa. Serpentes nós vamos tratar na semana que vem, portanto, nessa aula aqui eu não vou falar ainda sobre os seus representantes, tudo bem? Começando aqui com a família Agamidae. Os agâmides são representados por cerca de 45 gêneros, né, mais de 380 espécies. Uma espécie bem conhecida deste grupo, né, a espécie de Draco, que é um lagarto que tem a capacidade de planar. Ele tem essa projeção de pele aqui no corpo, então ele consegue pular de um galho para o outro, ele consegue fazer um tipo de um voo planado, né, em curtas distâncias, mas ele consegue fazer isso. São animais que apresentam dentes caniniformes também, né, de acordo com essa indicação aqui da imagem. Próximo grupo dos Camaleonidae. Os Camaleonidae é um grupo com cerca de 130 espécies, um pouco mais do que isso, e 4 gêneros. Ocorre aqui nessa região da África e da Índia, Madagascar. Né? A gente não tem camaleão no Brasil, tudo bem? Mas são animais extremamente interessantes. Apresentam olhos que se movimentam de maneira independente em várias direções e quando eles encontram a sua presa, eles orientam os 2 olhos para aquela direção ali para conseguir lançar a sua língua, né? Então eles também têm uma adaptação do aparelho ióide, que consegue projetar a língua para distâncias muito longas, e tem os pés zigodáctilos. O que é isso? 2 dedos para frente, os 2 dedos para trás, né? De tal forma que eles conseguem segurar superfícies para se locomover. Tá? Superfícies bastante delgadas, inclusive, né? Então aqui dá para ver os pés zigodáctilos, tá? Zigodactilia é um padrão comum dentre os camaleões, tudo bem? É uma adaptação para esse tipo de hábito, né, em galhos. Como eu disse, apresentam uma especialização do aparelho ióide, eles conseguem projetar a língua para distâncias bastante consideráveis, até mesmo maior do que o próprio corpo do animal. E, só para ilustrar aqui um parêntese, né, só uma questão mesmo de curiosidade, em 2012 foi descrita a menor espécie de camaleão do mundo, né, Bruchsia micra. Então ele tem menos de 3 centímetros, então ele é um bicho muito pequeno, tá? Então olha só, ele tem um tamanho que dá praticamente o tamanho de uma cabeça de palito de fósforo. Aqui é só para ilustrar que em esquamata o tamanho varia bastante entre as espécies, entre os grupos. Você tem bichos muito pequenos, como esse aqui, né? menos de 3 centímetros, e bichos muito gigantescos, que podem ter aí 3 metros de comprimento. Aqui é um videozinho que mostra uma fêmea dando à luz, né, a um filhotinho. É bem legal também. Olha só. Já nasce prontinho, né? Não é uma espécie ovípara. Aí já nasce o filhotinho praticamente formado.
já está pronto para viver, né? Independente da mãe já. O próximo grupo, família Iguanidae, que é uma família bastante diversificada também. E aí, como eu falei, dependendo da classificação, Iguanidae pode incluir várias subfamílias. Mas em outras classificações, estas subfamílias são elevadas ao status de família. Então prestem bastante atenção nisso, porque isso varia, né, muito entre as classificações. Mas Iguanidae é uma família composta aí de 8 a 10 subfamílias, dependendo da classificação, com 45 gêneros e 670 espécies ou mais. E ela ocorre aqui nessa região destacada, nessas regiões, né, destacadas em vermelho. A subfamília Corytophanini é representada por 3 gêneros e 9 espécies, ocorre predominantemente aqui na região da América Central, e como principal representante aqui, né, que é bem característico, é o Basiliscus, que é o lagarto Jesus, né, que é capaz de andar ou correr sobre as águas. Porque, na verdade, eles apresentam uma expansão de pele nos pés, né, nos membros posteriores, que dá a capacidade aí de andar sobre as águas, literalmente, né? Tem um vídeo bem interessante que eu deixei disponível sobre o basilisco, mas aqui vocês podem ver. Witnessed at normal speeds. Their fleet-footed water dance leaves nothing but questions in its wake. De surpreender sua presa, né? Ele But consegue slowing andar the sobre as action águas, lets us see literalmente. why this animal's become so famous as the Jesus Então, como lizard. eu disse, ele tem expansões de pele nos pés que permite que ele consiga fazer isso aí, gente. It starts with the unique biomechanics within the E lizard's detalhe, ele legs tem and que feet. correr, né, para conseguir se Every time movimentar it sobre slaps as its águas. wide-webbed foot on the water, Porque se ficar parado, ele it vai turns something that's fluid submergir, ele cai. into firm footing. When their foot plunges down, it creates a pocket of air and force for support that keeps the lizard from sinking. And there's another trick at work here, the sideways force. Each lizard leg is pushing slightly outward. So, like riding a bike, each tilt to one side is corrected and counterbalanced. Of course, if you stop pedaling, you'll fall over. If the lizard stops running, it will sink into the water and have to swim the rest of the way. At the moment of the basilisk's approach, a final flashing of the morpho's wings. But it's not enough. The lizard gets its meal. Just one small act of A subfamília Oprocercine, com 3 gêneros e 16 espécies, e um animal bem conhecido e bastante interessante é o lagarto rabo de abacaxi, né? A espécie Oplocercus spinosus. Tem uma cauda bem interessante com essas projeções de escama, né, que dá um aspecto de um abacaxi. Bem legal, né? E ele ocorre aqui nessas regiões destacadas aqui em roxo. A subfamília Iguanini, dentro da família Iguanidae, com 8 gêneros e 34 espécies, nós temos vários representantes aí, bem interessantes, incluindo aí espécies associadas ao ambiente marinho. Então talvez seja o único lagarto associado ao ambiente marinho, que são as iguanas marinhas do arquipélago de Galápagos, aqui nessa regiãozinha aqui, olha, do mapa. E essa espécie de lagarto marinho, né, lá do arquipélago de Galápagos, é uma espécie que se alimenta predominantemente de algas marinhas. E uma vez que eles se alimentam dessas algas, eles também consomem a grande quantidade de sal. E para conseguir eliminar essa quantidade enorme de sal, eles apresentam glândulas de sal aqui na região próximas às narinas, e o tempo todo eles têm que espirrar literalmente para eliminar esse excesso. Então tem toda uma adaptação
que permite que essa quantidade de sal seja expelida. Então nesse vídeo aqui vocês conseguem ver claramente esse comportamento. Então cada espirro aí é uma forma de eliminar o excesso de sal. Então, eles apresentam glândulas de sal nessa região aí próxima à narina. Coriza brava, né? Literalmente, ele tá com rinite, tá igual eu. Quase todo dia eu fico fazendo isso aí, ó. A família Polycrotine, representada por mais de 450 espécies e 8 gêneros, portanto também é uma subfamília bastante diversificada, mas que dependendo da classificação, os seus representantes são colocados em uma família à parte, chamada Dactyloideae. São animais territoriais, muito interessantes e formam um complexo de espécies do gênero Anolis. Ocorrem predominantemente em florestas tropicais da América Central, mas também ocorrem na América do Sul e se estendem aí também na América do Norte. Apresentam a capacidade também de mudar a coloração da pele, como display sexual, uma forma de sinalização para demarcação de território, e talvez uma das principais características deste grupo é esse aparato gular que é usado nas comunicações sociais, seja em confrontos para demarcação de territórios e também é utilizado como display sexual. E essa estrutura ela é movimentada pelo macho. Eles conseguem movimentar de uma forma que eles conseguem atrair as fêmeas para a cópula. E essa estrutura varia bastante entre as espécies. A subfamília Tropidurine, com 12 gêneros e 275 espécies, que tem uma distribuição predominantemente aqui na região da América do Sul, e é um dos representantes mais conhecidos, né, pela população urbana, incluindo aí os calangos. A família Leiosauridae, com 8 gêneros e mais de 450 espécies. Agora nós vamos falar sobre a família Geconidae, que é a família das lagartixas, que também são bastante conhecidas. É um grupo com mais de 1000 espécies descritas, 97 gêneros e 4 subfamílias, e tem uma ocorrência aqui muito mais ampla nessas faixas destacadas em vermelho. Destaque para as regiões digitais, que têm membranas ou tecidos, né, pele, que permite que esses animais consigam subir em superfícies verticais. Amphisbena é um grupo que eu quero dedicar um pouco mais de tempo para falar a respeito. Representada por 184 espécies de lagartos extremamente fossoriais. No Brasil nós temos aí aproximadamente 70 espécies descritas, distribuídas em 4 famílias. Elas datam do Cretáceo Superior e surgiram aí há cerca de 140 milhões de anos. A maioria é ápode, mas existem 13 espécies do gênero mexicano Bips que possuem membros dianteiros, que são resquícios da cintura peitoral e pélvica, né, que pode ser encontrada aí nesses animais. O crânio é bastante rígido e tem uma condição também bem derivada do padrão básico de ápsida, que é utilizado na escavação de túneis, e apresenta um corpo com anéis. A cabeça pode ser rombuda, quilhada ou cuneiforme, e essa morfologia está associada com a capacidade de formar túneis, né, no subsolo. Essas imagens só ilustram um pouco dessa ossificação do crânio, que é bastante difundido entre as espécies de Amphisbena. Ocorrem predominantemente na América do Sul e na África. Vivem em ambientes úmidos, matas subtropicais, semidecíduas e desertos. A espécie Amphisbena alba vive nos cerrados brasileiros, então é uma espécie bastante distribuída no cerrado brasileiro. Podem variar entre 9 a 72 centímetros. Apresentam uma cauda curta, que pode ser também autotomizada e que pode ou não se regenerar. Exibem muitas adaptações para a vida fossorial, no caso, perda dos membros, perda dos ouvidos externos, redução ou ausência dos olhos e também um grande alongamento do corpo. Alimentam-se basicamente de insetos, especialmente formigas e besouros, além de suas larvas. A maioria é ovípara, mas existem alguns representantes que podem ser vivíparos, como Loveridia ionidese e Monopeltis capensis, que são vivíparas.
A postura varia entre 2 e 4 ovos alongados, mas o tamanho da postura parece que está aí associado com o tamanho corporal. Geralmente, quanto maior o animal, mais ovos ele é capaz de ovipositar. Essa é a espécie Amphisbaena alba, que é muito comum no cerrado brasileiro. E essa espécie do gênero Bips, que apresenta aqui os membros anteriores. São 3 espécies de um gênero que não é completamente ápoda. As anfisbenas são bastante peculiares no seu comportamento fossorial, um crânio bastante ossificado. E aqui tem um videozinho para ilustrar um pouco desse comportamento. Está dizendo que se você acha que isso aqui é uma cobra ou uma minhoca, um verme, você está completamente enganado. Na realidade, é um lagarto mexicano que não tem perna. Chama de lagarto topeira, né? Porque ele faz buraco no chão. Olha que legal. Muito interessante, né? Agora nós vamos falar sobre outras famílias. Família Gymnophthalmidae, que são os lagartos de óculos, ou os microteídeos, com 54 gêneros e mais de 250 espécies com essa ocorrência aqui nessa região em vermelho. Os Teiidae, com 9 gêneros, 125 espécies e ocorrem predominantemente no Novo Mundo. Aí você tem espécies de teius, né, a meiva, que são exemplares bastante conhecidos. Família Cincidae, que são os escíncidos, 115 gêneros, 1.260 espécies e é um grupo bastante cosmopolita. Essa espécie aqui, Tiliquas cincoides, tem uma língua azulada que ela geralmente apresenta quando se sente ameaçada. Família Angidae, com 13 gêneros, 110 espécies, tem uma distribuição mundial, exceto no sul da África e também não ocorrem no noroeste da Ásia. E aí que nós temos a cobra de vidro como exemplo. Temos a família Elodermatidae, que representa 2 espécies de lagartos venenosos. São raros os casos em que os lagartos são venenosos. Temos 3 espécies, essas são 2 das 3. A próxima espécie é o dragão de Komodo, mas nessa família Elodermatidae nós temos um único gênero e 2 espécies. Eloderma suspectum, que é um monstro de Gila, ocorre no sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México, e a espécie Eloderma horridum, que é o lagarto de conta, que ocorre nessa região do México e sul da Guatemala. E finalmente vamos falar da última família na nossa aula de hoje, que é a família Varanidae, com 40 espécies aproximadamente, todas incluídas em um único gênero. Eles apresentam uma distribuição na região da África, Ásia, Austrália e Oceania. Os representantes mais notáveis da família Varanidae são os lagartos monitores, ou dragões de Komodo. Eles representam a maior espécie de lagarto conhecida atualmente, podendo atingir 40 centímetros de altura e até 3 metros de comprimento. Os maiores indivíduos podem atingir 166 quilos. E talvez a principal característica desses animais é que eles apresentam bactérias na sua saliva, que podem ser inoculadas em mordidas, que vão provocar septicemia. São animais que geralmente se alimentam de carniça, mas que podem fazer algum tipo de emboscada. Eles mordem sua presa e, eventualmente, essa presa vai vir a óbito em razão da infecção causada por bactérias na sua saliva. Existem diversos trabalhos que falam um pouco mais sobre esse comportamento de predação nos lagartos monitores. Pessoal, então é isso. A nossa aula foi um pouco mais longa do que eu previa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem vamos falar sobre as serpentes. Um abraço a todos e até a próxima.